Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, no nosso módulo 4, tá? Lá na página 64. Nós vamos ler o texto O Ovo Celestial, tá? Que é uma história de mitologia. Então vamos lá, ó. Nós conhecemos muitas histórias das mitologias grega e romana, como as que narram a vaidade de Narciso, a força de Hércules, a terrível Medusa e tantas outras. Mas muitos outros povos possuem a própria mitologia. É o caso do mito que vamos ler a seguir, que faz parte da cultura chinesa, tá? E é muito interessante que esse mito, ele sempre vai buscar explicar a origem de algo, tá? É de uma planta, é da lua, é do sol, porque que a lua está lá. E nesse caso aqui, vai tentar explicar a origem do mundo. Então vamos lá. Segundo as tradições mais antigas, no início do mundo tudo era o caos. E estava misturado numa massa que tinha a forma de um ovo. Foi desse ovo que nasceu a primeira criatura, Panku, que também é chamado de Pangu. Passaram-se 18.000 anos de seu surgimento, e somente então foi que a terra e o céu se separaram. Os elementos pesados Yin formaram a terra, enquanto os elementos leves, Yin Yang, formaram o céu. A cada dia o céu subia um pouquinho enquanto a terra descia. E também a cada dia Panku crescia em altura. Quando se passaram mais 18.000 anos, Panku era tão alto que seus pés pisavam a terra e sua cabeça tocava o céu. Mas Panku era mortal, e quando chegou a hora de sua morte, deixou várias heranças aos homens. Sua cabeça se transformou nas 4 montanhas cardeais. Seus olhos se transformaram no sol e na lua. Sua gordura virou a água dos rios e dos mares, e seus cabelos se tornaram as plantas da terra. Suas lágrimas se tornaram os pequenos regatos que correm, seu sopro são os ventos e sua voz, o trovão. Desde aquela época, no céu viviam dragões. Eles eram senhores das nuvens e das águas. E se diz que foram antepassados dos imperadores da China. Alguns seres poderosos também moravam sob as águas e viviam por muito, muito tempo, mas a capital do céu na terra ficou sendo a cidade de Qinlun, um lugar que ficava muito além das montanhas cardeais. E quando alguém o procura, cada vez mais se aproxima um pouco, mais longe fica. Dizem que é cercada por águas, e quem beber dessas águas se tornará imortal. Também em Qilum nasce o Rio Amarelo, que percorre muitas terras. Toda a encosta da montanha onde se localiza Kunlun é coberta de plantas maravilhosas e mágicas, e lá habitam seres divinos chamados Shin. Muitas pessoas procuram o caminho para Kunlun, mas não encontram e nem conseguiriam chegar ao alto da montanha, por causa dos guardiões. A capital do céu é vigiada por cabras com 4 chifres, que devoram quem se aproximar. E o carregado de guardar a porta da luz é um ser que possui corpo de tigre e 9 cabeças humanas. Assim, a cidade estará para sempre protegida e nenhum mal jamais entrará ali, tá? Essa aqui é a autora do texto. A Rosana Rios nasceu em 1955 na cidade de São Paulo. É arte educadora, formada em educação artística e artes plásticas pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Atuou principalmente como artista plástica e roteirista, tá? Então, essas são as obras dela. Aqui, ó, o Panko. Então, vamos lá. O que esse texto lido mais chamou sua atenção, né? Então, essa magia toda, né, essa literatura fantástica de tentar explicar, eu acho muito interessante, tá? O mito, o ovo celestial, explica a origem de quê? A origem do mundo, do universo, né? E olha que interessante, fala que esse mundo nasceu, surgiu de uma massa que tinha o formato de um ovo.
Quais outros mitos você conhece que buscam explicar a origem narrada nesse mito? Então, a gente sabe que tem diferentes culturas, diferentes versões, né, sobre a criação do mundo. Tem a história da caixa de Pandora, né, que ficou guardada tudo de ruim e acabou por curiosidade, uma personagem lá da mitologia abre e acaba deixando escapar. Qual a primeira criatura de acordo com esse mito? Foi o Panku, né? Ele nasceu da massa que tinha um formato de um ovo. Que elementos formaram o céu e a terra? Os elementos pesados Yan formaram a terra e os leves Yang formaram o céu. Após sua morte, Panku deixou várias heranças aos homens. A seguir, relacione cada parte desse ser com a herança deixada. A cabeça deixou o que para a gente? 4 montanhas cardeais. Os olhos, o sol e a lua. A gordura, a água dos rios e dos mares. Os cabelos, as plantas da terra. As lágrimas, pequenos regatos. O sopro, ventos. E, por fim, a voz que formou o trovão, tá? Uma das características dos mitos é apresentar personagens não humanos, fantásticos. Isso acontece no mito O Ovo Celestial? Sim, pois os personagens do mito são Panku, um gigante cujas partes do corpo formaram elementos da terra, dragões, cabras de 4 chifres, tigres com 9 cabeças humanas e os seres divinos chamados Shin. Explique a função de cada uma das seguintes criaturas no mito lido. Dragões, eles eram senhores das nuvens e das águas. E se diz, né, eles dizem lá, que eles foram antepassados dos imperadores da China. Cabras de 4 chifres vigiavam a capital do céu e devoravam quem tentasse se aproximar dela. Tigre com 9 cabeças, encarregado de guardar a porta da luz, tá? O espaço nos mitos costuma ser sagrado, sobrenatural, mágico. Como esse espaço é representado no mito O Ovo Celestial? Primeiro, pelo modo como a Terra foi formada, tá? Ou seja, pelas partes do corpo de Panku. E por Kunlun, né? A capital do céu na terra, um lugar habitado pelos seres divinos que ficava muito além das montanhas cardeais. Assinale a alternativa correta a respeito do tempo no mito apresentado. A história ocorre em um passado imemorial, há milhares de anos, anterior ao surgimento da humanidade. Em textos narrativos, geralmente, há palavras e expressões que indicam passagem de tempo, tá? Apesar desse tempo não ser determinado, eu tenho marcadores temporais, tá? Então, está falando assim lá no texto, ó, passaram-se 18 mil anos do seu surgimento. Depois fala de novo, quando se passaram mais 18 mil anos, então esses são chamados marcadores temporais, ok? Então, vou deixar como sugestão de atividade a página 68. Agradeço pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.